É um prazer estar aqui, agradeço o convite da organização. E o tema que eu vou trazer é sobre a justiça e a saúde. Justiça é um sistema, saúde é outro sistema. Quando nós avaliamos sistemas, como o Roberto falou, educação. Educação é um sistema, escola é um sistema, a família é outro sistema. Vou fazer uma pergunta: o que faz as pessoas terem tantos conflitos que precisam da justiça? Adivinha? Se as pessoas fossem adultas e saudáveis, sabe o que aconteceria com a justiça? Ia criar teia de aranha. Por quê? Porque os adultos saudáveis evitam problemas e, quando tem problemas, encontram soluções. E qual é a solução? A solução é o melhor para todos. Quando você busca a solução é o melhor para mim e o outro não me importa, então o que é isso aqui? Ele acabou de falar de amor porneia. Amor porneia é: tudo é para mim, o mundo é meu, tudo tem que ser para mim. E aí quando eu coloco assim, o efeito da justiça na saúde, vocês sabem qual é o efeito que todas as demandas na justiça têm dentro de uma família? Vocês sabiam que, dependendo do que acontecer, por exemplo, no movimento de separação, um divórcio, que é a coisa mais simples aí dentro da justiça, você sabe os efeitos que podem dar para os filhos? Por exemplo, se uma situação for inadequada, uma decisão inadequada, isso pode gerar um filho a ir para uma esquizofrenia, para um suicídio, para doenças físicas. Por quê? Porque o campo da família ficou doente. E por que ficou doente? Muitas vezes por decisões equivocadas da justiça. Quando vem para a justiça, e aí estou esperando ter um slide que eu gostaria de mostrar, que fica mais fácil mostrar na imagem, mas eu vou colocar assim. O que é mais importante? Um elemento ou a relação entre os elementos dentro de um sistema? Eu vou precisar de água. Tem água aqui? Minha garganta secou. Falamos muito de direitos. Falamos muito sobre direitos na justiça. E de deveres? Onde ficam os deveres de cada pessoa? Pronto. Voltamos. Vamos ver se apareceu o slide, ok? Se não aparecer, vai sem slide mesmo. Qual a importância que a gente dá? Qual o referencial? Qual é a interpretação, por exemplo, que existe na justiça diante de algum processo? Antigamente, se havia uma separação, a criança ficava com quem? E para quê? E para quê? Porque é um referencial. Acabamos de falar aqui, o pai e mãe não é gente, esse é um grande defeito. As pessoas acham que pai e mãe é gente, pai e mãe é função. Um juiz, quando está sentado lá, é uma função, ele não é gente, ele é uma função. Ele, como ser humano, tem que executar uma função. Pai e mãe tem que executar a função. Pai e mãe é dever, não é direito. Se eu executo uma função, eu sou motorista de Uber, qual é o meu dever? Achar um bom caminho e levar o passageiro para o destino dele em segurança da melhor forma possível. Não é esse o meu dever? Imagine vocês entram num carro do Uber que ele leva vocês para onde vocês quiserem, para onde ele quer, quer dizer. Mas ele tem o direito de fazer o que ele quer. Interessante, quando se olhava, por exemplo, a justiça, qual é o referencial? O referencial era a mãe. E alguém via as necessidades da criança? E a criança necessita de pai e mãe. Não é pai ou, é pai e. E nessa história da justiça é muito interessante. Sabe qual é um dos deveres do pai? Um dos deveres do pai, da função paterna, é afastar a mãe do filho. Chama interdição paterna. Por quê? Para a mãe não ficar viciada em filho. Sabe qual é a primeira droga que tem? Primeiro grande vício? Mãe viciada em filho. É o primeiro grande vício, eu estou falando sério, isso aí leva depois para a drogadicção.
Se vocês começarem a estudar drogas, aí vocês vão ver de onde vem essa história de dependência. Amor de dependência é mãe com filho. Amor de independência é pai com filho. E, de novo, pai e mãe é função, não é gente. O filho precisa desligar. Se o filho não sair do útero, ele nasceu? Tem dois partos. Parto materno, sair do útero e ir para a vida? Não, porque nós demoramos muito para nos tornarmos adultos. Nós vamos para um outro útero. Qual é o próximo útero? O lar. O lar é o útero do pai. Lá vai ter a transformação de um bebê em um adulto. E aí ele nasce. Nasce para a vida como um adulto. Aqui dentro da barriga da mãe. De um ovo para um bebê. Na família, de um bebê para um adulto. Então, família tem a função uterina. E tem que nascer. E esse nascimento para a vida é o parto paterno. Quando se tira a função paterna, esse filho vai ficar aprisionado em ciclos anteriores de evolução. E isso é um benefício? O Roberto aqui também estava falando dessa história, função materna e função paterna. Isso é fundamental para todos nós, fundamental. A função materna traz segurança, a função paterna traz aventura. Função materna, eu cuido de mim. Eu me amo, eu cuido de mim. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Se eu ainda estou precisando que alguém me dê segurança, alguém cuida de mim, alguém vai fazer minhas coisas, eu sou um adulto ou sou uma criança? E o que está faltando dentro de mim? Mãe. Porque a mãe está fora. Porque se a mãe estivesse dentro, eu não precisava mais dela. Toda vez que precisa de mãe e pai por perto, é uma dinâmica de criança. E quando eu tenho pai e mãe dentro, eu sou adulto. O que acontece? A função pai e mãe é passada para frente. Então é assim, eu como adulto, eu peguei a função pai e mãe para mim. Meus pais passaram a função. Se eles passaram a função, eu preciso que eles ainda façam função de pai e mãe? Não, porque eu já sou adulto. Eu já sou adulto. Se eu sou adulto, eu tenho a obrigação de cuidar de mim. Eu ganho meu dinheiro, eu vou para a vida, eu assumo as responsabilidades do que eu faço, eu aprendo e sigo a minha própria jornada de vida. E o que acontece com meu pai e minha mãe? No passado. Porque senão eu não tenho futuro. Todo mundo que precisa ficar perto de pai e mãe, é porque não tem nem pai nem mãe dentro. E se não teve dentro, esse amor foi doentio. Não é um amor saudável. Quando meu pai e minha mãe estão dentro, eu posso ir para qualquer lugar do mundo que meus pais estão comigo. Meus pais podem morrer, eles estão comigo. É importantíssimo essa entrada dos pais no meu coração. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes no conceito da justiça é interessante. É como assim, muitas vezes fica assim, os pais ainda devem para os filhos. Lá nos Estados Unidos, eu fiquei 4 meses na Flórida agora. E eu fiquei acompanhando algumas coisas interessantes de cultura. Teve um caso lá que foi assim, os pais entraram na justiça para que o filho fosse embora de casa. O filho tinha 30 anos, ele não ia embora de casa. Aí os pais entraram na justiça e o juiz imediatamente mandou rua, some daí. Some daí. Vocês imaginam esse caso na justiça aqui no Brasil? Vocês imaginam a mídia aqui no Brasil e a justiça? Quem é que ia julgar isso aqui? Aí ia fazer o quê? Um papel de quê? Coitadinho dele. Coitadinho? Quer dizer, os mais velhos trabalham que nem um louco e os mais jovens ficam mamando na teta, jogando videogame e dizendo que a vida é difícil. É interessante, vocês estão vendo o que está acontecendo de abuso dos mais velhos que estão trabalhando que nem uns loucos para sustentar os seus filhinhos de 20, 30, 40 anos? E o pior, esses mais velhos ainda ficam falando, coitadinho, eles ainda não estão prontos. Eles ainda precisam de mim. Isso é saudável ou é doentio?
E por que eu estou colocando isso dentro da justiça? É interessante que referenciais a justiça utiliza, porque dependendo do referencial, o julgamento é outro e as decisões são outras. E qual é o julgamento, qual é o referencial que está sendo colocado? Muitas vezes é um referencial que não é adulto, é um referencial infantil. Como eu falei, a prioridade era a mãe, os direitos da mãe ou os direitos da criança. Quando se julgava onde a criança fica. E quem diz que criança é propriedade? Ele é meu. Quando eu fico escutando é meu filho, ainda com acentuação no meu, e eu faço o que eu quero, quem é que tem direito de tirar a liberdade de um ser humano? Porque se ele é meu, eu faço o que eu quero, esse filho é livre ou ele é um prisioneiro? E para ser prisioneiro, frequentemente fica apenas com um, porque tem que tirar o outro da jogada, porque o outro vai ser um novo referencial. Então essa pessoa só tem a mim. Tem saída? Não. Quando não se olha para dentro de um sistema, para os mais jovens do sistema, então tem a lei da hierarquia. Foi falado, já aqui não vou ficar repetindo, a lei da hierarquia. Os mais velhos são os mais fortes do sistema. E sabe por quê? Ah, porque são os mais velhos. Não, porque eles sabem o valor do sistema. Por isso os mais velhos conduzem os mais novos para atitudes mais adequadas para que o sistema fique cada vez melhor. A prioridade do sistema são os mais novos. Quem deve se sacrificar? Os mais novos ou os mais velhos? São os pais que deveriam sacrificar pelos filhos ou os filhos sacrificarem pelos pais? Eu vou colocar uma situação muito simples dentro de um sistema que é extremamente comum. Bom, eu tenho meus filhos pequenos. Felizmente já estão tudo grande, mas faz de conta que eu tenho meus filhos pequenos. A minha mãe e o meu pai estão cada vez afundando mais em dívidas. E agora? O dinheiro que eu tenho vai para os meus filhos ou vai para os meus pais? Mas você entendeu? Agora minha mãe até adoeceu. Mas você entendeu que ela só fica bem se eu ficar do lado dela. E agora? Você fica do lado dela e põe seus filhos aonde? Qual é a prioridade? Qual é a grande prioridade? Eu vou colocar a prioridade é eu ficar com os meus filhos ou a prioridade é eu ficar com a minha mamãe? Falar os filhos é fácil, mas chega lá no consultório, é tudo ao contrário. E aí dá um sentimento de culpa absurdo. Quer ver esse sentimento de culpa que é interessante? Colocar um pai ou uma mãe numa casa de repouso, nossa, já fica assim, ai, eu amo, não sei o quê, que absurdo. E colocar o filho na creche, isso não tem problema. Interessante, né? Filho na creche pequenininho não tem problema, mas colocar pais idosos que precisam de atendimento especializado, que se tiver uma arritmia e desmaiar no chão, e se você não souber o que fazer, você mata a pessoa. Teve um caso desse na família da Carla, que é minha esposa, tem um tio dela que estava lá numa reunião familiar e desmaiou. E aí filhos e genros foram lá levantá-lo e abaná-lo, acorda, acorda, acorda. Ele teve uma arritmia, o coração não estava bombando sangue direito, por isso ele vai para o chão. Por que ele vai para o chão? Para o sangue vir para a cabeça. Porque se tirar a oxigenação da cabeça adequada, em 5 minutos a pessoa tem morte. Aí eles põem ele sentado. No que põe ele sentado, o que acontece? A perfusão sanguínea no cérebro diminui. Deveria ficar deitado com as pernas para cima. Quando as pessoas não sabem nem o que fazer, podem matar a pessoa. Depois diz que é por amor. Alguém sabe o que fazer se tiver alguma urgência médica? Não, né? E depois diz que ama. E é interessante. Quando eu vou analisar esse amor e vejo a escala de amor, é muito interessante esse amor. É um amor que fica assim, eu viro mãe, meus pais viram filhos. Isso aí dentro de um sistema chama inversão. Isso já é uma doença. Se os meus pais se tornam meus filhos, eu torno o quê? Pais deles. E eu tenho poder para ter filhos agora? Eu tenho direito de ter filhos? Porque agora vai ter uma concorrência. Eu cuido dos meus filhos ou dos meus pais?
e o que seria saudável para o sistema. Eu estou colocando isso porque na justiça frequentemente vai aparecer um monte de casos assim. E a questão é, o que fazer com esses casos? E aí, não sei se conseguiu entrar, deu? Não. Então tá bom, então vamos lá. Então vou falar o que tem aqui. É interessante, todo mundo conhece o símbolo da justiça, né? A justiça é uma deusa. A justiça é uma deusa. Qual é a deusa da justiça? Tem duas. As principais, as originais lá, são Temis e depois tem Diké. Vocês sabem qual é a diferença das duas? Temis tem uma balança, porque a balança é o equilíbrio. Tudo na vida aqui é polaridade e precisa ter um equilíbrio. E o equilíbrio das polaridades é um equilíbrio dinâmico. Se fizer isto aqui, já é desequilíbrio. Isso é um equilíbrio. Um casamento é um equilíbrio, a relação entre adultos é equilíbrio. Quando tem isto aqui, esse equilíbrio é um dá e o outro recebe. Um dá e o outro recebe. O que é isso? Relação pais com filhos. Isso é um equilíbrio. Onde se vai dar o equilíbrio? Quando os filhos crescem e dão para os filhos deles. Então esse é um equilíbrio e vai passando de geração em geração. Uma família que de repente os filhos não dão mais para os filhos ou nem filhos têm mais, o que é isso dentro de um sistema? Morte do sistema, morte da família. O que é morte da família? Não tem mais descendentes. Se não tem mais descendentes, a família acabou. E por que acabou? Porque o fluxo de amor saudável já ficou nas gerações anteriores. E aí, o que foi feito para essa família ficar saudável? Muitas vezes ela para na justiça, e às vezes a justiça fortalece a doença sistêmica. Fortalece a doença sistêmica. Se tem uma visão mais sistêmica, vai ver o que é um caminho. E aí, voltando, Temis é a justiça divina, onde até os deuses respeitavam a justiça. Foi a segunda mulher de Zeus. E Temis tem uma balança. E na outra mão, a espada? Não, a espada é de Diké. Na outra mão, ela tem uma cornucópia, que é tipo assim, dependendo do equilíbrio que tem aqui, é o que você vai receber na vida. E aí, Temis geralmente trabalha com uma outra deusa, que foi criada junto com ela pelas moiras, que teciam o destino, o destino tecer, ver o tamanho e cortar. São as três moiras, uma tece, a outra mede e uma corta, que é a linha da vida, a jornada de vida. Temis e Nêmesis foram criadas juntas por essas moiras, então elas sabem como funciona o destino humano. E Nêmesis é aquela que vem punir. Quando tem um desequilíbrio sistêmico, ela vai atingir as pessoas envolvidas. Tanto é que ela carrega, de um lado, é a roda da vida. Alguns colocam como uma ampulheta, mas é a mesma coisa. Tipo assim, tarda, mas não falha, ela vai. E ela tem asas, ela vai te buscar em algum lugar. E aí aquilo que a gente vê num sistema que não foi feito de uma forma adequada, lá na frente você vai pagar o preço. E mais do que isso, quem mais paga o preço? Todos os descendentes. Todos os descendentes. E aí tem uma abordagem que chama epigenética, que aliás é um dos temas que vai ter do Congresso de Constelação lá em Ribeirão Preto, até um flyer que eu acho que está lá fora, quem quiser saber mais. Eu tenho direito sobre o meu corpo? Tenho. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Pode. E a quem vai afetar? A mim. Não. Na epigenética, uma coisa muito interessante, o que nós estamos vendo na epigenética é assim, isso é ciência. Antes a gente já falava, mas não estava comprovado. Agora está comprovado cientificamente. Que nós carregamos uma coisa chamada herança epigenética. A herança epigenética é aquela que libera o gene para funcionar. Tem um gene. Se tiver uma metilação, esse gene fica inativado, quer dizer, ele não é expresso, ele está lá, mas ele está silenciado. E se não tem metilação, ele se expressa. Vocês sabiam disso? E sabe de onde vem essa herança epigenética? De todas as histórias, as vivências importantes dos nossos antepassados. No espermatozoide e no óvulo já tem herança epigenética. Você vivencia as histórias, você já é formado carregando histórias lá de trás. Isso aqui a gente vê o tempo todo na constelação.
Ah, mas isso aqui é uma coisa esotérica. Bom, põe o nome que quiser. Agora tem uma coisa chamada epigenética que comprova isso. E na epigenética tem estudos muito interessantes. Por exemplo, uma mãe que fuma, ela tem direito a fumar? Tem. Ela pode fazer o que ela quiser com o corpo, não pode? Pode. Aí os estudos mostram o seguinte: os filhos de mães fumantes, eles têm uma tendência enorme de ter distúrbio alimentar e para obesidade. Então a mãe está fumando, eu tenho direito sobre o meu corpo, não tenho? Só que o filho agora vai ganhar uma herança epigenética, porque enquanto estava no mundo intrauterino, está moldando algumas dinâmicas, e o cigarro faz parte disso. E esse cigarro vai criar uma dinâmica que vai levar distúrbios alimentares, uma proporção bem maior de distúrbios alimentares nas mulheres que fumam. E sabe o que acontece com essa filha que tem esse distúrbio alimentar? O filho dela, adivinha como é que vai ter? Um distúrbio maior ainda, porque está aumentando. Veja, então a mãe que fumou, ela comprometeu até a terceira geração. E aí ela tem direito sobre a vida dela? Tem, só que ela afetou o sistema todo. E afetou o destino das outras pessoas. Se eu entrar na justiça e falar assim, a minha mãe fazendo isso prejudicou a mim e a meu filho, e agora? A quem eu vou colocar, quem é o responsável por tudo isso? Hoje se fala muito de aborto, é interessante. Se vocês soubessem o que é aborto, vocês acham que aborto é só tirar um filho, né? Não, aborto é matar a mãe. Aborto é matar a mãe. Todas as mulheres têm problemas seríssimos na relação com mãe, ela não quer ser mãe, por isso que ela tira o filho. A dificuldade dela é de ser mãe. No fundo, ela está matando a mãe que tem dentro dela. E agora? E aí, quando você vai... Ok. Aqui tem definições de saúde. Ué, eu pensei que já fosse 5, você deu um tempo a mais para mim, não foi? Fala a verdade. Esse aqui é Hipócrates, o pai da medicina. Olha só o que Hipócrates falava assim, ó. O médico deve olhar para o doente, não para a doença. Hipócrates via sempre a relação do indivíduo com seu meio. E até ele falava assim, um dos princípios, que é aquele lá, vis medicatrix naturae, um dos princípios de cura é ver se o indivíduo está, esse ser, está conectado com a natureza. E o que é a natureza? As leis sistêmicas, princípio de vida, tudo isso aqui é lei da natureza. Quando você está conectado com as leis da natureza, você é saudável. Quando você não está, você é doente. Está lá, ó. Vis medicatrix naturae. Esse aqui é o Grodeck, o pai da psicossomática moderna. E ele fala que por trás de toda doença física tem um conflito emocional infantil não resolvido. Ué, não estamos falando isso? Então toda doença física tem algo emocional não resolvido. Adivinha o problema emocional? Conflitos dentro da família. E de onde vem o conflito? Vem de bem antes. Porque quando eu tenho conflito dentro da minha família, é porque o meu modelo familiar, adivinha, foi saudável ou doentio? Eu assisti meus pais brigando, se afastando, um criticando o outro. Adivinha o meu casamento que vai ser? Isso aí chama fenômeno de dupla transferência. Eu pego o teatro doentio dos meus pais e coloco na relação atual. Adivinha o que eu vou ver na minha mulher, na mulher que eu amo? Todos os problemas que eu tive com as pessoas que eu amo lá atrás. Onde eu descarrego o lixo? Eu descarrego o lixo fora da minha família de origem. Porque eu, como criança, não posso jogar o lixo na minha família. Então eu acumulo, depois eu caso e uso essa outra pessoa como lata de lixo. E aí vem as separações. E quando você vai ver a dinâmica de separação, as causas da separação são os conflitos infantis do passado, que estão sendo vistos no casamento. E aí acha que o problema está acontecendo agora. Não, aqui é só uma tela de projeção, o problema está lá atrás. E aí, quem está aqui, que eu amo, eu vou descarregar todo o problema. E se isso não é visto, imagina os filhos como é que vão ser? Se eu já peguei porcaria no meu passado, meus filhos vão pegar a minha porcaria, adivinha o que é casamento para eles? Adivinha o que é viver? Adivinha a saúde física, mental e emocional? Tudo lá para baixo. E aqui é o Bruce Lipton, que é muito interessante. Esse cientista trabalha muito com células clone. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que toda célula, toda vez que ele tem cultura de célula e a célula está doente,
Qual é o problema da célula? Não, é do meio. Se você mexer no meio, ela fica saudável. Se você deixar o meio estranho, a célula adoece. Conclusão, todo mundo aqui, quando está mal, é porque o meio, o contorno, o entorno está com problema. O campo, a família, o sistema está doente. Então, as doenças físicas, as doenças que aparecem, no fundo tem por base doenças sistêmicas. E aqui está Temis e Diké. Olha lá, essa é a justiça divina. Todo mundo respeita, porque isso aqui vai mostrar o que você vai receber na vida, depende do equilíbrio. Essa é Diké, que tem a espada. Diké é filha de Temis. Diké é a justiça humana, é a justiça que tem na cabeça dos homens, são as leis. A questão é, será se as leis daqui não seguirem hierarquicamente o comando daqui, essas leis estão conectadas com a natureza ou não? Não. É uma cabeça desconectada do resto. Cabeça que inventa leis que estão fora daquilo que é o saudável. A questão é, e quem conhece o saudável? A natureza, é esta aqui. E essa aqui é Nêmesis, olha lá. Ela vai atrás, com a espada. Aqui é a roda da vida, aqui é uma ampulheta, o tempo está lá, mas que ela vai pegar, vai. Vai. O que fizer, vai. E eu vou pagar o preço das besteiras que meus avós, bisavós, meus pais fizeram. Por quê? Porque eu faço parte desse sistema. Eu vivo isolado? Não. Eu não vivo isolado. Então, como é que vai na justiça ver o elemento sozinho? E isso é aquilo que eu falei da epigenética. Olha lá, a mãe que fuma, além de trazer prejuízos para ela, está trazendo prejuízos para quem? Para quem está lá dentro. Essa aqui, que é filha, já tem um distúrbio alimentar. Quando nasce essa aqui, olha só como é que fica. Vira um efeito dominó, né? E se não melhorar a dinâmica sistêmica, adivinha onde vai parar? Morte. Aí o sistema morreu. Mas, gente, mas começou só por isso aqui? Só. Aí eu pergunto assim, sabe por que está fumando? Porque é outro problema sistêmico. Cigarro é a continuação da chupeta. E sabe o que é chupeta? Falta do peito materno. E sabe o que tem a falta do peito materno? A maternagem estava com problema. E assim vai. Olha só, é só você querer ver até onde você quer ver o problema. Ah, porque é só o cigarro. Não, o cigarro também mostra um problema sistêmico. E aqui, dentro da área do direito, nós temos 7 campos. Tem o juiz, tem o advogado, e aqui tem as pessoas. As pessoas estão aqui. O advogado está vendo as leis humanas. O juiz deveria equilibrar as leis humanas com a justiça divina. E quando o direito está meio esquisito, as leis estão estranhas, o que deveria orientar o julgamento é a justiça. E o que é a justiça? A justiça é Temis. Aqui é Temis, isso aqui é Diké. E é interessante que todo mundo do sistema, eu vou falar assim, quem pertence à família? Quem pertence à família, é claro que eles têm vínculos da família, mas sabe quem mais pertence à família? Todos aqueles que mudam o destino de uma família, tanto para melhor como para pior. Eu faço parte de um monte de famílias, um monte. Se mudou o destino da família, você faz parte dela. Mas sabe o que acontece? A dinâmica daquela família agora está comigo também. Então, se eu entro num sistema e pioro o sistema, eu vou levar aqueles problemas para o meu sistema também. Porque eu vou criar uma forma de funcionar na vida que eu vou aplicar isso no meu sistema. Adivinha? Meus filhos, meus netos também vão carregar problemas que eu estou criando aqui. Então, quem trabalha na justiça tem que tomar muito cuidado que muitas vezes dinâmicas pessoais e dinâmicas familiares podem estar vindo de sistemas que estão envolvidos. Dinâmicas de prejuízo. Se eu prejudicar um sistema, os problemas do sistema também estão comigo. Ah, mas isso aqui é filosofia. Espera para ver e vai procurar, vai ver só quantas coisas acontecem. Então aqui, dentro da justiça, eu vou ter meus referenciais. Quais são as probabilidades, o que materializou, que resultados tem, quais são as consequências. Se eu não souber o que eu estou fazendo, se os meus referenciais são referenciais de leis humanas, mas desconectadas das leis divinas, adivinha o que vai ter de consequência nisso? Vai ter uma série de problemas. Opa, o que eu fiz aqui? Apaguei. O que seria um indivíduo saudável? O indivíduo saudável é quando está tudo internalizado. Se está internalizado em mim direitos
e está internalizada a justiça, eu sou um adulto saudável, sabe para que eu preciso ir para a justiça? Não preciso. E se vai, resolve logo. Porque geralmente o que a gente vê na justiça são os conflitos infantis que vão lá para o campo da justiça. Sempre tem o quê? Eu vou acelerar aqui, peraí. Sempre tem o quê? Esses joguinhos aqui. Joguinhos de poder, de dinheiro, vantagem, vingança, direito, tem direito, é domínio, é manipulação, um monte de mentiras. Aliás, na justiça a gente pode mentir, né? É uma beleza, tem lugar... Não, a gente pode mentir, não acontece nada. Você pode mentir à vontade. Culpa, superioridade, eu sou mais, outro é menos, você me deve, eu vou arrancar tudo de você. É um assalto à mão armada. É sério, justiça muitas vezes parece mais roubo do que tem aqui fora. Mas está roubando em cima da lei, mas a lei disse, então é roubo, mas é um roubo legal. Tem o roubo legal e ilegal, né? O que seria a justiça? A justiça seria isso aqui. Essa linha aqui. Olha o que busca essa linha. Solução, justiça, criatividade, potência, direitos e deveres, sabedoria, verdade, responsabilidade, diversidade, igualdade. É isso que a gente enxerga? Não. E aqui na consciência sistêmica a gente trabalha demais com isso aqui. Toda vez que vem para a confusão, tem um triângulo dramático. Isso aqui não parece a justiça, é assim, tem uma vítima, o coitadinho, tem o salvador, é o que vai cuidar, e tem o acusador. Não parece a própria justiça? Não é? O advogado aqui, o promotor lá, e o juiz tentando achar uma ordem no meio dessa bagunça. Um atacando, o outro defendendo, e tem a vítima. A vítima, a coitadinha, a vítima é inocente, o salvador é bom, o acusador é o certo. Pronto. Toda vez que vocês são inocentes, bons e certos, vocês estão nesse inferno. Vocês estão fora do que seria o saudável. Isso aqui é dinâmica infantil. Mamãe vem cuidar de mim, o papai não gosta de mim. Olha, então você começa essas histórias. Aí quando vai ver, o juiz entra no papel de mãe, de pai. Isso é um horror. Professor não pode ser fazer parte da família, advogado, juiz não pode ser parte da família, não é para fazer função de mãe, de pai, de tio, de madrinha, nem nada. Ali é o lugar saudável, que é o triângulo da realização, onde tem criatividade, onde tem potência e sabedoria. As várias ideias para buscar solução de problemas. Aqui ganha uma batalha, mas a guerra continua. A guerra continua. Aqui só se ganha batalhas. Aí vem a próxima batalha. Agora eu vou para o advogado, que agora... E aí, os processos vão ficando desse tamanho. Solucionou o problema? Solucionou nada. Aqui é um monte de batalhas. Aqui é encerrar a guerra. Como encerra a guerra? Como acaba realmente com esse problema? Ideias, potência e sabedoria. Bom, em todas as áreas sistêmicas deveria ter inteligência intelectual, emocional e sistêmica. Se você tiver com recursos, ferramentas, objetivos e saber o que precisa ser feito, você vai estar aliado à saúde do sistema, do indivíduo, da família e do sistema, comunidade e o país como um todo. Caso contrário, estamos fazendo o quê? Alimentando cada vez mais os problemas. E quando a justiça está aqui internalizada, ela não precisa de nada disso aqui fora. Isso aqui deveria até na escola começar a aprender essas dinâmicas sistêmicas, tá? Bom. E quem quiser saber mais disso, até coloco aqui, ó. Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de profissional você é e que tipo de profissional você quer ser? Porque o ideal seria Kaizen, evolução contínua. E esse é o nosso objetivo. Vai ter um congresso lá em agosto que vamos abordar um monte de dinâmicas sistêmicas. E o foco muito grande vai ser na epigenética, que é essa grande ciência que está mostrando um monte de dinâmica sistêmica. A gente trabalha e muitos nem acreditavam. Vai lá ver como é que funciona a epigenética. Ah, não é científico. Agora vai ver o que é científico. Mostro. Obrigado. Ah, peraí. Vai. Peraí um pouquinho. As palmas ainda não. Tem o quê? Ah, vai ter um sorteio. Já é agora o sorteio? Vamos sortear do quê? Nós vamos sortear agora a participação no primeiro Congresso Internacional de Constelação Familiar. Obrigado. Vai acontecer em agosto com o doutor. Então vamos lá para o sorteio. Então, ó, tem um sorteio para estimular, que alguém vai ganhar já uma inscrição para o Congresso.